Este incrível ano de 2020 foi o centenário do grande poeta João Cabral de Melo Neto, poeta fantástico, de uma clareza solar, como diz o crítico Antônio Carlos Sequim, que vamos conversar sobre o João Cabral, um grande estudioso da obra do João Cabral, talvez quem melhor estudou a obra do João Cabral, e que está lançando mais um dos seus ensaios sobre este imenso poeta, João Cabral, de ponta a ponta, onde ele analisa minuciosamente cada uma das obras do intenso poeta que foi João Cabral de Melo Neto. Sequim, falar de João Cabral de Melo Neto é sempre um prazer. Eu lembro perfeitamente de uma palestra sua na Academia Brasileira de Letras, que você dizia que a poesia de João Cabral era algo tão clara que chegava a encandear pela sua claridade, pela sua clareza, né? Como é? Vamos falar um pouco sobre essa metáfora da poesia de João Cabral. Que poeta é esse, tão claro? Vamos pegar por ele, porque é um poeta tão múltiplo, né, que a gente poderia fazer qualquer entrada aqui, mas essa que você propõe é muito interessante. Muitos leitores ficam com o pé atrás, dizendo que João Cabral é um poeta muito difícil, né? É um poeta complicado. Então, historicamente, lastreando a questão, eu posso, com tranquilidade, dizer o seguinte: João Cabral só foi obscuro esteticamente como um programa poético no seu primeiro livro, Pedra do Sono, de 42, e parcialmente no seu segundo livro de poesia, O Engenheiro, de 45. Né? Eu estou pulando aqui Os Três Mal-Amados, que é uma experiência em prosa de 1943. Então, neste Pedra do Sono, ele estava sob a influência do surrealismo, estava impregnado das lições de Willy Levin, que foi o seu grande mestre lá em Pernambuco, né, no Recife, e era um estudioso que tinha grande familiaridade com a literatura francesa de vanguarda. E, portanto, aqueles jovens que gravitavam em torno de Willy Levin, entre eles João Cabral e Ledo Ivo, ficaram muito influenciados pelo surrealismo através de Willy Levin. Mas João Cabral logo percebeu que essa não era a praia dele, né? Não era o estilo, não era a técnica que mais o agradava. Tanto que já em Um Engenheiro, de 45, nesse livro eu detecto duas linhas de combate, né? Uma que puxava para a Pedra do Sono, ainda com vestígios surrealistas, e outra que já apontava para a poesia da claridade, para a poesia solar, que ele desenvolveria a partir do livro seguinte, Psicologia da Composição, 47. Bom, então, abandonado o surrealismo e embarcado nessa aventura, né, de uma poesia mais nítida, uma poesia mais clara, aí volta a haver uma bifurcação na poesia de João Cabral. Não uma bifurcação entre surrealismo e presença da realidade concreta, mas uma bifurcação entre dois discursos diferentes para falar da realidade, que ele vai chamar em 56 de duas águas que correm em leitos paralelos da sua criação. Uma é a água da comunicabilidade, daqueles poemas que ele diz que nem precisam ser lidos, basta ser ouvidos, poemas em voz alta. E ali está, na linha de frente, Morte e Vida Severina. E outros poemas que ele comenta sobre eles, que mais do que leitura, exigiriam releitura e um contato pessoal e silencioso com o texto, diversamente desse contato comunitário da outra água, a água de comunicação. E, a partir daí, ele desenvolveu essas duas linhas até o fim da sua trajetória poética. Aqueles poemas mais densos, reflexivos, muitas vezes metalinguísticos, e aqueles poemas, digamos, para grande público. O que há de comum entre eles é que nenhum deles tem nada mais a ver com surrealismo.
Já são poemas que se propõem como inteligíveis desde o início, mas com estratégias discursivas diferentes. Eu diria que a linha de Morte e Vida Severina é de uma compreensibilidade imediata. No impacto da própria audição, o leitor, o ouvinte, o espectador, já percebe exatamente do que se trata. E na outra linha, né, ele vai exigir um leitor mais, digamos, um leitor mais insistente, um leitor que não aceite ser seduzido de cara e que vai ter que entrar devagarinho naquele universo dessa outra água. Ele, de certa forma, cria um personagem chamado João Cabral de Melo Neto, que é o antilírico, que é o cerebral, quando, na verdade, ele tem um lirismo muito profundo e ele tem uma carga social muito grande em todos os seus poemas, né? Porque mesmo a visão que ele tem de outras cidades, além de Pernambuco, que é o grande tema, o tema preferencial dele, quando ele vai para Sevilha, quando ele vem para Brasília, ele continua martelando uma coisa muito profunda na poesia dele, que é o canto social, né? Não é panfletário, não é político, não é isso, mas é a visão do homem em sua condição, né? Quer dizer, como é isso também dentro da estética do João Cabral? É um poeta de poucos temas e de poucas palavras para falar desses temas. Ele, mais de uma vez, se refere às 20 palavras que povoam o seu imaginário. E certa feita, eu até fiquei tentado a descobrir, estatisticamente, quais seriam essas 20 palavras. Né? Algumas são muito fáceis, né? Tem Pernambuco, tem Recife, tem Sertão, agora também tem Sevilha, tem poema, tem sol, tem rio, tem pedra. Depois você vai por aí, você tem um léxico, né? Que é muito restrito, mas que é muito intenso também. Exatamente porque trabalha com poucas palavras, é que ele pode ser obsessivo nisso e mergulhar fundo, porque a pedra, por exemplo, embora presente, não é a mesma. Ele começa com uma pedra do sono, que é uma pedra letárgica, adormecida, em 42, e em 66 já é a educação pela pedra, é a pedra ativa, dinâmica, pedagógica. Né? Então, apesar da palavra ser a mesma, ele vai injetando sentidos diferentes ao longo do tempo. E tem o idioma pedra. E tem o idioma pedra. No idioma pedra, né? No idioma pedra se fala doloroso, né? Como ele diz que o sertanejo falando, né? Ele tem uma entonação lisa e adocicada, porque tem uma pedra enterrada, né? E essa pedra faz com que as palavras saiam poucas, ele tem que tomar cuidado na hora de falar. Então, vocês veem que realmente, né? Vai ficar um exemplo da pedra, é uma pedra multifuncional, né? Uma pedra pedagógica. E a poesia social, né? É um desses temas prediletos, longe de ser o único tema dele, né? E você falou de Recife, falou de outras cidades, eu diria que João Cabral costuma fazer uma leitura política da paisagem. A paisagem não é algo decorativo, não é algo assim meramente passível de uma admiração turística. Ele procura na paisagem, ou na ausência da vida na paisagem, os elementos do menos, do desfalque, do vazio, que caracterizam, por exemplo, a vida nordestina. Né? Então, esse sentido de politizar a paisagem é muito interessante em João Cabral e entra bem nessa vocação antiturística dele, né? De procurar, digamos, o osso do real, aquilo que está ali como agressão, como aço, né? Ele fala do aço do osso, aquilo que resiste a toda perfumaria, a todo aspecto cosmético. E aí entra o tema social, e só para não ficar meio solto, quer dizer, já que eu falei dessas duas águas, normalmente o tema social está mais vinculado à água da comunicabilidade, aqueles poemas de impacto direto.
João Cabral foi um homem de muita convivência, era um diplomata e, inicialmente, ele procurou ter um acesso profundo a seus grandes orientadores, seus grandes mestres, desde Wille Levi, quando ele ainda morava no Recife, até grandes poetas como Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. No início do ano 2000, a crítica Flora Susequim organizou e com anotações um volume muito interessante, a Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond. É um livro fundamental, um livro onde os poetas se mostram de corpo inteiro, com suas angústias, suas dúvidas literárias, mas também pessoais. O João Cabral estava no início de sua carreira quando escreveu essas cartas. O Bandeira já era o poeta consagrado, Drummond já também o poeta consagrado, e o Bandeira e o Cabral procuravam a orientação dessas pessoas, que reconheciam nele o grande poeta que ele já era, quando escreveu essas cartas ali pelas décadas de 1940 a 1950. Fundamental para se saber da vida intensa que teve João Cabral de Melo Neto é este livro, Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond. A questão do lirismo na poesia do João Cabral, que é impressionante, que sempre se fala muito disso, que ele era o antilírico, que... A impressão que me dá é que ele criou este ambiente antilírico, mas que, na verdade, alguns poemas dele são de um lirismo intenso. O próprio Morte e Vida Severina, Paisagem ao Telefone, né, que é outro poema. Ele mesmo protestando contra o ato do amor, ele acaba tendo um certo lirismo ali. Como é essa breve contradição do João Cabral? Então, primeiro, vamos também ressaltar que Os Três Mal-Amados é daquela fase de formação dele, né? É um poema em prosa, é um texto dramático, poderia até supor uma encenação, porque são 3 monólogos, né? De Joaquim, de João e de Raimundo. Você pode ver o seguinte, uma verdadeira encruzilhada estética nesse poema dramático, porque João é aquele personagem que cada um deles fala da mulher amada, né? Perdida, ou real, ou próxima, mas é a relação amorosa de 3 ângulos diferentes. Em João, nós temos a atmosfera surrealista. Ele pensa na mulher coberta pela névoa do sonho. Portanto, assim, João seria o porta-voz do eu lírico de Pedra do Sono, ainda, de 42, mas é de 43. Joaquim é o lírico, é aquele que vai sofrer os impactos da perda amorosa. O amor come tudo nele, né? Come a carteira de identidade, come o sono, come o dia. Então, é um indivíduo completamente submetido à ordem ou à desordem da paixão amorosa, né? Com suas perdas e ganhos. E eu diria que não é mais a linha surrealista, certo? Mas é uma linha um pouco dramática e que se filiaria a uma certa visão do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que foi o primeiro mestre dele, quer dizer, o segundo mestre dele, depois de Wille Levin, porque muitos críticos já comentaram que em Drummond existe um fenômeno chamado o princípio corrosão. Luiz Costa Lima falou nisso, né? Então, corrosão, a vida como corrosão. E nada mais sugestivo do que o amor comeu, né? O amor está corroendo toda a estabilidade do Joaquim. E o Raimundo, que é o terceiro personagem, ele já projeta a imagem da sua amada, né? Como se estivesse traçando num papel, calculando. Então, eu diria que o Raimundo é o antecessor direto do poeta João Cabral, né? É aquela figuração metafórica que ele criou, o pai dele, né? O pai Raimundo, para se projetar nas propostas de Raimundo, a partir do engenheiro, abandonando tanto o surrealismo de João, Pedra do Sono,
quanto o peso excessivo de Drummond, com o amor corrosivo, né, que está no personagem Joaquim. Ora, abandonando o lirismo, ele ficou décadas sem tocar no assunto, como se ele não pudesse escrever poemas que tivessem uma base lírica. Aí você vai ver, a partir do Engenheiro, depois Morte e Vida Severina, o Rio, Psicologia da Composição, Canção em Plumas, não há espaço para a sensação afetiva ou amorosa. Como se ele dissesse, esse é um tema do qual eu não consigo falar, porque já foi, é lugar comum, é lugar comum. E, realmente, a tradição lírica, em língua portuguesa, ela associa o termo lirismo, sobretudo, a duas manifestações. Ou a manifestação confessional do poeta, né? O poeta lírico é aquele que se confessa, que fala dos seus fantasmas, das suas ilusões, né? A poesia confessional com base no romantismo. E disso, João Cabral tinha horror, né? O poeta como aquele confessional direto. Ele dá o nome da namorada dele, ele realmente viveu aquilo, que ele está sentindo dor de cotovelo. Então, essa confissão direta, o poema, como espelho d'alma do Cabral, ele tinha horror, porque ele acha que o espelho do poeta tinha que estar virado para o lado de fora, tá? E não virado para o lado de dentro, né? Esse mundo subterrâneo não interessava a João Cabral. E a outra vertente que se convencionou chamar da poesia lírica é a poesia amorosa. Amorosa. E João Cabral também tinha implicância com a poesia amorosa na linha o amoroso sentimental, tá? O amoroso apaixonado por sua musa. E aí, qual é a saída espetacular que ele vai encontrar, né, no final da década de 50, a partir de Quaderna, um livro já escrito sob influência lá de Sevilha e das mulheres sevilhanas também, temos que admitir isso, né? Vai ser conseguir incluir o tema feminino na sua poesia, mas não pelo viés confessional ou subjetivo, mas pelo viés erótico. Então, ele vai fazer um lirismo erótico, mas nunca confessional e nunca amoroso. É uma mulher, em João Cabral, que não tem nome, não tem biografia, né? Não tem história, mas há um desejo dele. E até como ele é muito ligado às artes plásticas, o que é curioso é que são poemas eróticos muito mais de um voyeur, né? Ele foi sempre um obcecado pelas artes plásticas. Então, ele traça retratos de mulher. A mulher está na paisagem, né? A mulher está na paisagem. Né? Paisagem pelo telefone, né? Imitação da água. E é um recurso muito curioso que eu já estudei até detalhadamente, é o seguinte, ele tem tanto pudor e tanta descrição que na hora que ele quer encher de erotismo o poema, ele pega a mulher, compara a mulher com outro objeto e enche de erotismo esse objeto, não a mulher propriamente, e por tabela o erotismo volta para a mulher, né? Como, por exemplo, a mulher e a casa. Então, ele não fala da mulher, ele fala da casa. Diz o quê? Que tem vontade de percorrê-la por dentro, de visitá-la. Essa relação dele com o Drummond, né? Que é uma relação que seria o segundo mestre dele, né? Mas eles sempre tiveram uma relação curiosa, né? Os poemas que ele dedica ao Drummond, que eu acho que você vai publicar agora nas obras completas dele, que é aquela segunda-feira, ele na repartição pública, naquele tédio, né? Como fazer deste tédio uma flor, né? Eu te telefono, Carlos, pedindo conselho, né? Eles sempre foram muito próximos, mas num determinado momento, me parece, o Drummond deixa de ser o mestre. Eles se igualam. E aí há o distanciamento pessoal deles, mas continua o respeito, né?
Quer dizer, como é que foi essa relação também? Então, isso aí eu não vou querer dar um spoiler, mas eu trato minuciosamente dessa questão, né, que era muito falada, mas pouco estudada, que era a relação entre Drummond e Cabral. Então, esse é um ensaio inédito que está nesse meu novo livro, João Cabral, de ponta a ponta. E Drummond era de outra geração, né, claro. Nasceu em 1902 e Cabral em 1920. E, no início, Drummond ficou muito feliz de ver um poeta de grande talento, que era João Cabral, tão próximo a ele e sendo confessadamente um discípulo de Drummond. Né? Qual é o grande poeta que não fica feliz de ver um jovem que é um grande poeta se referir a ele, ao veterano, como o mestre da sua poesia, né? Mas quando João Cabral começou a fazer essa mudança em prol, né, do solar, do claro, do mais racional, né, aí houve um divórcio estético. E João Cabral ficou meio sem graça, porque ele não queria ser indelicado com Drummond, mas nitidamente ele já não gostava mais da direção que o Drummond assumiu, especialmente a partir de Rosa do Povo, que aí é um grande livro, sem dúvida, mas já era o contrário do que o Cabral queria fazer, porque é uma posição política explícita o tempo todo e através de uma dimensão verbal muito discursiva. Eu acho que com Rosa do Povo começou, digamos, a incompatibilidade estética de João Cabral para com Drummond. E ele deve ter ficado meio constrangido de dizer isso, e até numa entrevista importante que ele me concedeu, né, o Cabral tentou minimizar isso um pouco, dizendo, não, o problema é que o Pablo Neruda teve no Brasil e fez um mal muito grande à nossa poesia, porque todo mundo ficou influenciado por Neruda. Vinícius de Moraes ficou nerudiano, Drummond ficou... Então, a culpa não era bem do Drummond, era do Neruda, né? Que influenciou toda essa geração. E, realmente, o Cabral teve uma pinimba, para usar um termo aí da gíria, não sei se é gíria pernambucano, contra o Neruda, pelo mal que ele teria causado à poesia brasileira. E sempre que ele releva a grande lição drummondiana para a sua obra, ele assinala o primeiro Drummond, o Drummond de 1930 e o Drummond de 1934, Alguma Poesia e Brejo das Almas, que é o Drummond desconstrutor da retórica tanto parnasiana quanto romântica. Os seus estudos do João Cabral de Melo Neto, que começa com o Poeta do Menos, depois se adensa uma fala solâmina, né? Se adensa ainda mais João Cabral de ponta a ponta. A leitura do João Cabral de Melo Neto ainda o surpreende? Eu devo confessar que depois de 40 anos de convívio, né, é como aqueles casamentos, né, que são felizes, mas que quanto mais avançam, mais você supõe conhecer o outro. E, portanto, esse outro ele é provedor de menos surpresas. Mas eu diria que, como livro a livro, de fato, eu já dei a minha palavra até onde eu pude ir. Minha palavra crítica, né, se encerra agora com essa contribuição, né, que é um livro de quase 600 páginas e que estuda João Cabral, cumprindo o que o título promete, de ponta a ponta, né, do primeiro ao último livro. Mas eu acho que ainda teria lenha aí para botar nessa fogueira, não mais no sentido de uma visão panorâmica ou cronológica da obra, porque essa eu fui até onde pude ir, né? Criticamente falando, mas através, digamos, de certos cortes transversais. Pegar aspectos, pegar temas específicos na obra dele que não foram contemplados porque não era o projeto do meu livro, né? Um deles, você citou o exemplo aí, é essa relação de Drummond com Cabral.
Não é um tema premente na obra completa dele, porque logo ele se desvencilha dessa influência a partir do terceiro livro, mas é um tema que gerou consequências a vida inteira para os dois, até nesse mal-estar de cada um ficar num canto. A última palestra presencial que eu tive a satisfação de dar este ano, né, no longínquo mês de março, ocorreu lá em São Paulo, no SESC. Não, esquece não, desculpa, o SESC eu iria. No Memorial da América Latina, né, que fez uma exposição sobre Cabral, Cabral em várias línguas, né, e a partir daí me propôs uma participação e eu pude desenvolver, então, um outro corte transversal nessa obra a partir de um tema que eu nunca havia pensado. Que João Cabral, não só traduzido, porque isso, sobretudo para o espanhol, né, ele tem uma boa tradução, ele saiu em Portugal, não podemos dizer que ele foi traduzido para o português, mas há uma ortografia diferente, tudo mais. Mas eu também pensei em João Cabral, tradutor, traduzido e tradutor. E fui pesquisar com mais cuidado, né, as traduções que ele fez e que nunca foram realmente estudadas. Portanto, desse ponto de vista, de você abordar temas laterais, eu creio que qualquer autor ele é inesgotável. E a própria trajetória dele é inesgotável. Apenas, digamos, esgotou-se para mim, mas não para os futuros pesquisadores. Sequim, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado. Igualmente. Muito obrigado aí pelo convite e conte sempre comigo para falarmos de poesia.